Então, bom dia, amigos que chegam no YouTube. Nós vamos dar a sequência imediata àquilo que nós paramos na semana passada, quando a internet travou, que é a análise, então, de algumas partituras do livro 1. E nós vamos procurar por esses pilares aqui, né? Eu mostrei na semana passada aquela tendência de movimentação, né? De que um acorde de tônica tende a propiciar um acorde de subdominante, que propicia um de dominante, e esse de dominante cria a tensão necessária para voltar para a tônica. Tá? Então é uma tendência. Então tá. Deixa eu dar um oi para Selma. Bom dia, Selma. Oi. Tudo bom? Bom dia, tudo? Então aí, com o livro Tudo bem. Suzuki, eu vou pedir que vocês abram a música Tia Rod. Vamos começar com a Tia Rod. Isso. Ok. Pra gente encontrar a harmonia dessa música, vocês acham que a gente tem que analisar a mão direita ou a mão esquerda? Mão esquerda. Mão Mão esquerda. esquerda? Mão esquerda, né? E nessa música, os acordes aparecem empilhadinhos, assim como estão aqui na minha tela, ou eles aparecem um pouco diferente? Não. Parece solto. Como assim? Separar. Como Forma de arpejo. É, arpejado. arpejado. Tem um nome para esse tipo de movimento aí? Tem. Baixo de Alberto. É. Baixo de Alberto. Uhum. Ah, tá aqui. Livro 1 perdido, gente. Depois o pessoal faz a arrumação aqui e aí a gente... Vocês... Tá, mas a gente se acha. Então, baixo de Alberto. O primeiro compasso. Então, nós vamos começar a entender como que a gente vê a harmonia aqui, né? O primeiro compasso, que acorde vocês acham que tem no primeiro compasso? Dó maior. Dó. Acorde de dó. Dó maior, né? Ou seja, se vocês tiverem um lápis, vocês podem marcar aí, é uma tônica, né? Pode botar a letra T, marcando uma tônica. As notas do acorde de Dó são notas Dó, Mi e Sol. Como que nós poderíamos explicar, por exemplo, a presença daquela nota Ré que tem ali no meio da mão direita? As notas que compõem o acorde de Dó é Dó, Mi, Sol. Prof. Arthur, isso significa que uma música, então, se eu quiser usar o acorde de Dó, eu só poderia utilizar na melodia notas do acorde, ou seja, notas Dó, Mi e Sol? Será que isso é verdadeiro ou é falso? Falso. É falso. Então, repare, existem notas que elas vão ter um valor, isso é bem importante o que eu vou dizer agora. Tem notas que têm um valor harmônico. Ou seja, elas têm uma natureza harmônica, elas estão ali para harmonizar. Geralmente as notas de conteúdo harmônico, né, de valor harmônico, elas coincidem com as cabeças dos tempos fortes. Né? Não por acaso a primeira nota do baixo de Alberto é a nota Dó, é a nota que dá nome ao próprio acorde. Né? Depois as outras ele derruba, né, e faz... Mas reparem, bem interessante, esse é um compasso 4x4. O compasso 4x4 ele é 1, 2, 3, 4. O primeiro tempo tende a ser mais forte, o terceiro tempo tende a ser um meio forte, né? E os tempos 2 e 4 são mais suaves, são menos apoiados. Justamente na cabeça do tempo 1 e do tempo 13 é onde está a tônica, a fundamental do acorde de Dó. E como que a gente entende, então, aquela nota Ré que está na mão direita lá no dedo 2?
Não, daí não poderia usar as notas da mesma escala? Então, Nota de passagem? exatamente. Neste caso é uma nota de passagem. Então, eu posso usar qualquer nota que eu quiser, até notas fora da escala. Eu posso fazer notas de aproximação cromática, ali não tem nenhum problema. Só que se eu estiver tocando esse baixo de Albert nas cabeças do tempo aqui, dos tempos, eu vou ter a percepção que eu estou em dó. Essas notas que não compõem o acorde de dó, nesse caso, né, porque a gente está na tonalidade de dó. Essas notas que não estão dentro do acorde, como a nota ré, a gente vai considerar como notas ornamentais ou notas de conteúdo melódico apenas. Né? Neste caso, reparem que a nota ré ela está entre a nota mi e a nota dó. Ela está ligando a nota mi e a nota dó. Ou seja, ela está ligando duas notas reais do acorde. O acorde de dó é formado por dó, mi e sol. Neste caso, ali na primeira colcheia tem um mi, aí vem o ré com o dedo 2 e o dó, de novo, né? Então ela é uma nota de passagem, porque ela está ligando, né? Ela está sendo uma espécie de passagem entre duas notas reais do acorde. Esse tipo de nota ornamental a gente chama de nota de passagem. Existem muitas outras, tá? Apogiatura, suspensão, retardo, accicatura. A gente pode ter nota por aproximação cromática. O que mais que a gente pode ter? Bordadura superior, bordadura inferior, grupeto e por aí vai. É uma série de ornamentos, né? Onde eu toco uma porção de notas que não fazem parte do acorde, mas geralmente elas vão estar em tempos fracos, né? E se elas estiverem nos tempos fortes, elas vão causar uma sensação muito específica, né? Olha o que acontece quando eu boto uma nota que não pertence ao acorde. Aqui tá entrando. Então, o que acontece, ó, quando eu coloco uma nota... Quando eu boto uma nota que não pertence ao acorde no meio, vocês vão ver aqui, por exemplo, ó. Vou pedir para vocês abrirem agora a partitura na Little Playmates. Little Playmates, primeiro compasso. Então, o que eu tenho ali no primeiro compasso? Eu tenho uma escalinha de dó até sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Ali também é um acorde de dó. E as notas ré e fá não pertencem ao acorde. Concordam comigo? Neste mesmo caso, também, o ré está servindo como nota de passagem, ligando a fundamental e a terça do acorde. E o fá está servindo como nota de passagem, ligando a terça e a quinta do acorde. Né? Então, isso é normal. Quando as notas melódicas estão nos tempos fracos, isso não me incomoda de jeito nenhum. Ó. Agora, quando eu boto uma nota que não pertence ao acorde no tempo forte, eu vou sentir ela como uma apogiatura ou como uma suspensão, ou como um retardo, se vocês quiserem pensar. Quem tiver o livro 2, pode colocar na sonatina, livro 2, tá? Sonatina, música 12, tá? Faixa 12 do CD, sonatina de Beethoven. Podem olhar o compasso 8. O que acontece quando eu ataco no tempo forte com uma nota não real do acorde? Então, vai ter isso aqui, ó. Agora, cheguei nas notas reais por atraso, ó. O certo seria, não é o certo, né? O mais comum seria fazer isso aqui, ó. Aí eu teria chegado nas notas do acorde, mas Beethoven escreve. E aí tá o outro tipo já de nota melódica que a gente fala, que é suspensão ou retardo. O que é suspensão ou retardo? É quando uma nota que deveria ter entrado no meu acorde é alcançada por retardo. Né? Ela é alcançada defasada em relação ao resto do acorde. Professor, Fala, tem Daniel. tem alguma relação esse acorde de retardo que ele usou? Tem alguma relação com o fato dele usar notas que não estão na nota final, no acorde final? Com certeza, o efeito do retardo só vai ser sentido quando eu utilizar notas que não pertencem ao acorde final. Senão, se eu botar notas que pertencem ao acorde final, eu não sinto como retardo. Claro que aqui ele está fazendo um retardo triplo, porque ele está colocando ali
né, nesse ponto, ele está colocando 3 notas que não pertencem ao acorde final. Eu poderia botar 2 ou... Por exemplo, se eu fosse colocar uma só, poderia ser... Aqui somente uma nota não pertence ao acorde, né? Então, dependendo de quantas notas não pertencem ao acorde, né? Eu posso fazer uma suspensão do retardo com uma nota, com 2, ou até com 3, como ele fez ali, né? Todas as 3 notas da mão direita não pertenciam ao acorde, que no caso é um acorde de Sol maior. Né? Então ele tem uma espécie de retardo triplo ali. A única coisa que efetivamente pertencia ao acorde era o baixo. E eu sei que o acorde mudou porque o baixo foi para Sol. Neste caso, a sonatina em Sol maior. Então ele está chegando na tônica em Sol, né? Bom, vamos dar mais uma olhada no livro 1 ainda. Voltem lá para a Tia Rod. Eu quero saber quais tipos de acordes vocês encontram na Tia Rod. Dó, Sol Sol. e Fá. Fá. Aham. O Fá tá no compasso 5 no 8, né? Então, reparem, isso aqui já demonstra para vocês a complexidade, tá? De como que é. Ó, Dó, Fá e Sol são os meus pilares da música tonal, que eu mostrei para vocês antes, né? Enlacei. Mas reparem que essa tendência de movimentação que eu tenho aqui, ó, deixa eu circular ela. Eu disse para vocês que a música tende a se movimentar dessa forma. Acordes de tônica propiciam acordes subdominantes, que propiciam dominantes, que geram a tensão para voltar para a tônica, né? Lembrando, então, tônica é uma espécie de repouso ou estabilidade, subdominante soa como afastamento e dominante soa como tensão, como preparação. Na Tia Rod, reparem que esse ciclo não acontece desta forma exatamente, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Neste caso aqui, ele pulou a etapa da subdominante e foi direto para a dominante, porque entrou um acorde de Sol, né? Bom, depois do acorde de Sol, aí não tem jeito, aí ele vai pro acorde de Dó de novo. Então ele está satisfazendo o ciclo. De novo, ele vai para a dominante e voltou para a tônica. Segue na tônica. Subdominante, olha a sensação de afastamento mesmo, ó. E volta para a tônica. Subdominante, afastou. Fica na tônica e aqui repete, né? Dominante. Então reparem que o ciclo é uma tendência sim, mas não é uma coisa rígida, né? Não é uma coisa assim que... Tem músicas que sequer vão ter o acorde de subdominante. Por exemplo, se vocês olharem Little Playmates, só tem o acorde de tônica e só tem o acorde de dominante. Não tem subdominante. A mesma coisa, o Allegretto 1. Não tem subdominante, só tem tônica e dominante. Toda a música, né? Músicas em Sol não vou olhar ainda com vocês. A Christmas Day Secrets é um pouco mais difícil da gente identificar a harmonia dela, mas ela só tem acordes de Dó e de Sol. Por exemplo, Dó, Sol, Dó, Sol, Dó, Sol, Dó. Tônica, dominante. Tônica, dominante, tônica, dominante, tônica. Aqui, ele vai já usar acordes de função secundária, que eu não vou entrar ainda, mas ele está fazendo uma espécie de tonicização ali, que depois a gente vai poder entender melhor. No livro 2, abra um livro 2 rapidinho, que eu queria mostrar um outro exemplo disso.
E eu quero que seja o gancho pra gente mostrar mais duas peças para ser o gancho, porque eu vou mostrar para vocês em seguida. Escocesa. A parte A começa com Dó. Aqui, olha como tá mais rarefeito aqui, né? Mas eu tenho Dó nos dois primeiros compassos. São todas notas do acorde de Dó. Tudo é Dó, Mi, Sol aqui nos dois primeiros compassos. Agora, quando eu pego o primeiro tempo, ou seja, aquela staccato mais as duas primeiras colcheias do compasso 3, né? Eu tenho um acorde de Fá. Fá, Lá, Dó. E aqui já tem um acorde de Sol. Então aqui eu percebo o ciclo bem direitinho. Ó. Tônica, subdominante, dominante, tônica. Subdominante, dominante, tônica. E repete, né? Na parte B, tônica, subdominante, dominante, tônica, dominante, tônica, dominante, tônica, tônica, subdominante, dominante, tônica, dominante, tônica, dominante, tônica. Então, reparem que praticamente todas as notas, né, todas as músicas, quase todas as músicas que a gente está tocando no livro 1 e 2, Suzuki, basicamente está utilizando 3 acordes. Que é o acorde de tônica, o acorde de subdominante e o acorde dominante. Lembrando, né? No caso do acorde de tônica, quando a gente estiver nas músicas em Dó maior, a tônica vai ser o acorde de Dó. Ou seja, Dó, Mi, Sol. Ah, professor, mas tem Dó, Mi, Lá. Será que é um acorde de Dó? Não, se tiver Dó, Mi, Lá, ele vai ser esse aqui, ó. Porque olha aqui, Dó, Dó. Opa, o que houve aqui? Bugou aqui o meu negócio. Dó, até fiquei com medo que fosse cair a internet. Dó, Mi e Lá. Então ele vai estar escondendo uma inversão. Acorde de Dó tem que ser Dó, Mi, Sol, tá? Não tem jeito. Então a gente está usando esses caras aqui. Mas a gente precisa entender o restante da turma. Agora eu vou pedir 150% de atenção, porque agora nós vamos entrar nessa parte um pouco mais difícil aqui. Esses são os pilares, são os representantes maiores, são os líderes de cada família. Qual família mesmo, professor Arthur? As 3 famílias. A família da tônica, que são os acordes de repouso, a família da subdominante, que são os acordes de afastamento, e a família da dominante, que são os acordes de tensão. Como é que eu vou definir os outros acordes? Bom, esses acordes vão ser definidos pela quantidade de notas que eles compartilham com os acordes que são os pilares. Então, repare. O acorde, vamos pensar nesse acorde de Ré menor aqui. Quem já viu isso, que nem a Bruna, eu sei que já tenho certeza que já viu isso comigo na faculdade, não precisa responder, mas vocês acham que esse acorde de Ré compartilha mais notas com qual das 3 funções? Tônica, subdominante ou dominante? Vou arriscar subdominante? Isso, subdominante. Reparem que eu tenho essa nota Lá aqui, ó. Ela é comum aqui. Sim. E a nota Fá também é comum. A única nota diferente seria que aqui é um Dó e aqui vai ter um Ré. É a única diferença entre esses dois acordes. Então elas têm 2 notas compartilhadas e apenas uma nota diferente. Aqui, a essa altura, seria interessante vocês conhecerem o conceito de tonalidades relativas. Tá? Nós, oportunamente, a gente vai entrar nisso
Mas como eu tô querendo fazer uma coisa um pouco mais voltado para a partitura, para a prática, tá? Nós não vamos agora nesse momento falar sobre isso. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O acorde em algum contexto poderia soar como em algum contexto em dó maior, ele poderia soar como um acorde da família da tônica? O que vocês acham? Acho que não. Não tem jeito, né? Porque todas Não. as notas do acorde de Ré menor são diferentes. Nenhuma bate. Sim. É interessante que na música popular o acorde de Ré menor ele é mais utilizado que o acorde de Fá para essa função de subdominante. E é exatamente por um dos motivos, são dois os motivos principais, mas um dos motivos é se a função de subdominante é afastar, quem afasta melhor? Ré menor ou Fá? O que vocês acham? Que o Ré. O Ré vai ser sentido como um afastamento maior, por quê? Porque o acorde de Fá ainda tem a nota Dó. Olha ali, o acorde de Fá tem a nota Dó que seria em comum com o Dó maior aqui. Já o Ré menor não tem nenhuma nota em comum. Ok. Então, esse acorde, nós vamos chamar ele de relativo. Prof, desculpa, tem alguém com o microfone aberto e eu não tô te escutando. Ah, tá. Acho que agora foi. Então, subdominante, a gente vai chamar ele de subdominante relativa, justamente por causa desse conceito que mais tarde nós vamos entrar, de que essas duas tonalidades são tonalidades relativas. Mas, rapidamente, sucintamente, o que são tonalidades relativas mesmo, professor Arthur? São aquelas duas tonalidades que têm a mesma armadura, ou seja, que tem a mesma quantidade de sustenidos ou bemóis lá no iniciozinho da partitura, né? Eu vou tentar ilustrar isso para vocês com o livro 1. Por favor, abram a música Canção Árabe. Abram um livro aí, vai ter o Little Playmates na esquerda e a Canção Árabe na direita. Abram um livro de forma que vocês enxerguem a música 12 e 13. Eu não vou ainda mostrar montagem de acorde, nada, tá? Mas só quero demonstrar a ideia. Qual é a tonalidade da música 12? Quem se arrisca? Ou seja, a tonalidade é o acorde que é sentido como finalização. Qual é? Qual é o tom? Dó. Dó maior. Então, Little Playmates é Dó maior, não tem jeito, né? Tá bem bonitinho ali um Dó no final, sentido como repouso. Para quem tem dúvida que Dó é sentido como repouso aqui, né? Ok. Tem algum sustenido na armadura? Algum sustenido ou algum bemol na armadura? Lembrando, tá, gente? A armadura é esse espacinho diretamente ao lado aqui da clave de Sol, da clave de Fá. Tem algum sustenido ou algum bemol nessa armadura? Não. Não tem. Imagina. Não tem. Agora, olhem, por favor, a canção árabe. Qual é o tom da canção árabe? Lá Eu menor. acho que é Lá menor. Lá menor. Exatamente. Bom, Lá menor é interessante, né? Lá menor, ele é composto pelos acordes, pelas notas Lá, Dó e Mi, né? Neste caso, reparem que a mão esquerda ele está fazendo apenas Lá e Mi, e a nota Dó entra aqui em cima para completar o acorde. Ela poderia estar aqui embaixo, mas ia ficar muito poluído o acorde, tá? Isso é uma coisa que a gente pode inferir também a partir da série harmônica, que foi aquela primeira folhinha que eu mostrei para vocês. Se vocês repararam na série harmônica,
Quanto mais para o lado esquerdo, maiores eram os intervalos. A série harmônica era isso aqui, ó. Quanto mais para a esquerda, maiores eram as distâncias entre as notas. Quando a gente for montar acorde, a gente vai tentar seguir também essa sugestão natural do som de que quanto mais para o grave, eu tenho que ter maior distância entre as notas, porque senão o som vai ficar muito sujo, ó. Tá? Então aqui na canção árabe ele usou esse princípio, botou duas notas aqui e a terceira botou para lá, para não ficar muito sujo, né? Vamos ver se esse acorde aqui de Lá menor é o acorde que vai ser sentido como final mesmo? Posso terminar a música aqui? Ok, é Lá menor. Agora, como que vocês me explicam o fato de que as duas músicas têm a mesma armadura? Ou seja, as duas músicas, nenhuma delas tem nenhum sustenido e nenhum bemol. Como que vocês me explicam o fato de uma delas estar terminando, o repouso de uma ser em dó e o repouso da outra ser em lá? Porque eu disse exatamente o contrário para vocês. Alguns seminários atrás eu disse, se nós montarmos uma escala maior, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, e a partir de uma nota qualquer, essa primeira nota a partir do qual eu montei essa distribuição intervalar inevitavelmente vai ser sentida como repouso. Como que agora eu posso ter um repouso em outra nota diferente de dó, mesmo usando só teclas brancas? Porque elas não são... não sei se é um par o nome correto, mas no círculo das quintas elas são relativas umas às outras, não? Ela se encontra numa terça abaixo, né, o som. Uma tonalidade maior e a outra menor. Sim, a distância dos semitons ali do primeiro grau para o terceiro é menor. Aí soa tom menor. Então, exatamente. 120% de atenção no que eu vou dizer aqui, para quem esse conteúdo é um pouco estranho, tá? Essa é a essência da música tonal. Antigamente, gente, existiam muitos modos de fazer música. Dórico, jônio, frígio, lídio, mixolídio, eólio, né? Existiam muitas formas de organizar a escala. E cada uma tinha um jeito diferente. Quando foi, vamos dizer assim, inventado, abre aspas, tá? Essa ideia da música tonal, essa música com tensão e repouso, de todos aqueles modos antigos, que a gente chama de modos eclesiásticos, porque eles estavam ligados à prática da igreja, né? Só ficaram dois modos, um modo maior e um modo menor. Né? Então, para cada armadura, ou seja, para cada número de sustenidos ou bemóis numa determinada armadura, sempre vai ter duas possibilidades. Quando eu olhar numa partitura assim, tá tudo branco ali, duas possibilidades. Ou a tonalidade vai ser de dó maior, nesse caso, ou de lá menor. Como é que eu sei a relativa menor? Aí o pessoal já deu as pistas, né? Eu preciso descer 3 graus, ou seja, se a minha tonalidade é dó, a tonalidade maior, eu desço 3 graus diatônicos, ou seja, eu desço 3 notas respeitando a própria escala em questão. Então, dó, si, lá. Aí eu encontraria a fundamental, ou seja, eu acho a nota, a primeira nota, a nota que dá nome à relativa. Então, cada armadura, ou seja, cada configuração de sustenidos, vamos dizer, lá na música Allegro, música 18, do livro 1. Lá tem um sustenido, abram lá para vocês verem. Tem um sustenido, a música 18, Allegro. Então, ali essa configuração da armadura com um sustenido sempre vai me dar também duas possibilidades. Neste caso, a escala maior que tem um sustenido é Sol. Se eu descer 3 notas na escala de Sol, eu acho a nota Mi. Então, neste caso, essa música ou vai estar em Sol, ou ela vai estar em Mi menor, porque cada armadura sempre vai ser respectiva ou a uma tonalidade maior ou uma menor, né?
No caso do Allegro, vocês acham que ela está em Sol ou em Mi menor? Sol maior. Sol. Sol maior, né? Se fosse em Mi menor ia ficar bem estranho, né? Sol maior. Vamos fazer em Mi menor agora. Fica bem estranho mesmo, né? Mas realmente não é Mi menor, não tem como. Então aí está lançado o conceito para nós aprofundarmos depois, oportunamente. Mas tonalidades relativas são aquelas tonalidades que compartilham a mesma armadura. Ou seja, que vão ter a mesma quantidade de sustenidos ou bemóis lá no início do acorde, tá? Então, se vocês quiserem usar um acorde de Ré menor, numa música que estiver em Dó maior, vocês vão usar esse acorde de Ré menor com essa função de afastamento. Vamos a um exemplo? Por favor, abram o livro 2. Abram o livro 2, música Short Story. Uau! Que acorde é esse aqui, ó? Último acorde da primeira linha. Último acorde da primeira... Só um segundo, gente. Bora. Último acorde da mão esquerda, na primeira linha. Que acorde é esse? Ré menor. Ele parece um Fá, né? Porque a gente Parece. para nota Fá, né? Só que Vai olhar o baixo, né? Só que para ser Fá, ele teria que ser Fá Lá Dó. E ele é Fá. É, Então, na verdade, ele é um acorde de Ré invertido, né? invertido. Ou seja, o Ré que estaria no baixo, no estado fundamental, passou para cima. Tá? Vamos ver se ele soa como afastamento mesmo? Soa, né? Essa é a primeira vez que o acorde de Ré menor acontece no método Suzuki. Ele não tinha acontecido antes, vai acontecer só no livro 2. Vamos analisar o nosso próximo acorde aqui, gente? Deixa eu ver se eu pego uma outra... Será que tem como mudar a cor da caneta aqui? Certo, tem, né? Eu não sei não. Ah, tá aqui, ó. Vou pegar um vermelho agora. Vamos analisar esse acorde aqui, ó. Esse acorde aqui, gente, ele é muito, muito... não é subjetivo, mas a função que ele vai ter vai depender do lugar onde ele está. Isso é muito doido. É importante que essa aula vai ficar gravada para vocês, tá? Porque talvez seja importante para alguns de vocês verem de novo. Mas olha só, esse acorde de Mi menor, ele tem duas notas em comum com o acorde de Dó. Reparem, ele tem o Mi e tem o Sol em comum. Ao mesmo tempo, ele tem a nota Sol compartilhada com o acorde de Sol e a nota Si compartilhada com o acorde de Sol. Agora ferrou, porque ele tem duas notas compartilhadas com o acorde tônica e tem duas notas compartilhadas com o acorde de dominante. Eu vou colocar aqui, vou escrever na tela, dois contextos harmônicos diferentes e vou tocar para vocês. Imaginem a seguinte progressão harmônica. Fiz um Dó, aí eu fiz um Fá, aí eu fiz um Sol, ou Sol com a sétima aqui, que é bem comum, e aí eu fiz um Mi menor. Agora, uma outra situação.
Uma outra situação. Eu tenho aqui Dó. Aí eu tenho, por exemplo, vou botar uma coisa diferente aqui. Lá menor. Aí eu tenho um Ré menor. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Assim, Ré menor. Esse é um outro contexto, tá? Aí aqui eu tenho um Mi menor. Aliás, eu vou botar um Sol primeiro. Não, vou botar um Mi menor mesmo. Mi menor. Vou botar Sol 7, Mi menor com baixo em Sol, e depois eu faço um Dó. Bom, reparem, isso aqui não é um monte de teoria solta. Essas cifras que a gente está colocando aqui, essa análise, é para ser uma coisa realmente de como que a gente ouve, como que a gente percebe esses acordes, né? Então, eu vou tocar primeiro esse pedacinho aqui, que eu vou marcar agora. Vou tocar isso aqui para vocês. Ok? Então, vamos lá. Dó. Fá. Sol com a sétima. Mi menor. Reparem que esse Mi menor aqui, depois do acorde de Sol com a sétima, ele vai me soar uma espécie de tônica, um substituto da tônica que não substituiu ela muito bem, né? Assim, meio que me decepcionou, né? Porque eu tava fazendo isso aqui, ó. Dó, Fá, Sol, e eu esperava que viesse o Dó. Mas aí, ao invés de vir o Dó, Fá, Sol, Mi menor. Ou seja, ele fez uma cadência que a gente chama deceptiva. Ele colocou esse acorde em substituição ao acorde de Dó, né? Ele tem duas notas iguais ao acorde de Dó, mas tem uma notinha diferente. Aí deu essa decepção. Então, ele gera uma certa estabilidade, né? Eu tava na tensão, ó. Tava na tensão. Ele me alivia dessa tensão, ó. Mas ele não finaliza a música. Ele dá uma certa estabilidade agora, mas é uma estabilidade que ao mesmo tempo pede uma continuação. Neste caso específico, gente, onde esse acorde está, vamos dizer assim, precedido por um acorde de Sol com a sétima, ele vai ser ouvido como uma tônica antirrelativa. Ou seja, é um substituto da tônica. A gente chama de antirrelativo por quê? Porque o relativo da tônica, como a gente sabe, é Lá menor, como a gente analisou lá na canção árabe, né? Dó e Lá menor são aquelas duas tonalidades que têm a armadura branca, não tem nenhum sustenido e nenhum bemol. O Mi menor, se a gente for avaliar, ele tem um sustenido na armadura, que é o Fá. Então ele não pode ser relativo de Dó. Então, cada acorde, todo acorde maior e todo acorde menor vai ter dois vizinhos de terça, ou seja, vai ter dois vizinhos que compartilham duas notas em comum. Eu vou mostrar isso para vocês depois, tá? Nesse caso aqui, eu vou chamar o Mi menor, que é o outro vizinho de terça do Dó, de antirrelativo. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar esse Mi menor como uma espécie de tônica antirrelativa, porque ele está entrando aqui para cumprir, ele não cumpriu plenamente, mas ele está entrando nesse contexto harmônico para cumprir a função que o Dó teria, que era de dar um repouso. Tá? Então ele tem uma função de tônica antirrelativa, embora não satisfaça plenamente a minha necessidade de finalização. Vamos escutar o próximo exemplo aqui, tá? E agora eu quero que vocês me digam se esse acorde de Mi vai soar também como uma espécie de estabilidade, ou seja, de substituição da tônica, ou se ele vai agregar tensão, ou se ele vai ser ouvido como uma espécie de tensão, tá? Neste caso aqui, especificamente, eu botei ele com baixo em Sol, e isso é de propósito. Então agora, vamos ao segundo exemplo ali, tá? Dó, Lá menor, Ré menor, Sol com a sétima, Mi menor com baixo em Sol e Dó. Vamos lá.
Dó maior. Lá menor. Ré menor. Sol. Mi menor com baixo em Sol e Dó. Vou fazer de novo a parte do Sol com a sétima, tá? Mi menor com baixo em Sol. Então reparem. Sol com a sétima, Mi menor com baixo em Sol. E aí vou pro Dó. O que vocês acham? Qual é o papel que esse Mi menor está desempenhando aí? Ele está desempenhando o papel de preparação ou de repouso? Preparação, né? Para depois repousar em Dó. Exatamente. Ficou muito bonito ficou o som. Então, reparem que para que esse acorde de Mi menor soe como dominante, só tem um jeito, gente. Em todos os outros casos, tá? Ele vai soar como tônica antirrelativa. Apenas numa circunstância e apenas nessa única circunstância ele vai soar como dominante. Quando O baixo estiver em o Sol. baixo estiver em Sol. Por quê, professor? Porque o Sol é a própria dominante. Então, quando eu pegar o acorde de Mi menor e deixar ele com baixo em Sol, ele vai ter essa característica. Vocês já ouviram isso em músicas, né? Ah, sim. É comum, né? Dá um efeito bem interessante. Bom, aqui nós temos o acorde de Lá menor ainda para a gente analisar. Eu vou pegar uma outra cor agora aqui. Deixa eu ver, vou pegar verde. Então, o acorde de Lá menor tem duas notas em comum. Opa, marquei errado. Deixa eu apagar aqui. Fiz uma arturizadinha aqui, tá? Apaguei. O acorde de Lá menor tem duas notas em comum com o acorde de Dó. Nós já sabemos que eles são relativos, né? Então eu vou chamar o Dó. Deixa eu... Deixa eu pegar aqui o Dó, estava em azul, eu vou marcar em azul aqui também. Essas duas notas aqui, gente, de cima, são compartilhadas com o acorde de Dó. Ou seja, as notas Dó e Mi. Né? Por outro lado, quando eu analiso essas notas aqui, ó, Dó e Lá, tem que botar outra cor também aqui, senão não vai ficar bom. Essas duas notas aqui de baixo, ó, se a gente analisar, Lá, Dó e Lá, elas são compartilhadas com o acorde de Fá também. Então, mais uma vez, a gente tem essa dubiedade. E dependendo de onde estiver esse acorde, ele vai soar de um jeito ou de outro. Esse aqui, sim, é bem mais subjetivo, tá? Vamos dizer que eu tenha esse contexto aqui, ó. Deixa eu apagar aqui e colocar para vocês. Vou apagar aqui. Eu vou colocar um outro contexto harmônico aqui agora. Vamos dizer que eu tenha Dó, Lá menor, Ré menor, Sol com a sétima e Dó. Vocês vão escutar esse acorde de Lá menor, se vocês conseguirem escutar, porque está passando um carro com barulho de nave extraterrestre aqui na minha casa. Mas se vocês conseguirem escutar, vocês vão me dizer se esse Lá menor, vocês percebem ele como uma espécie de extensão da tônica, ou continuação da tônica, ou se vocês percebem ele como uma espécie de afastamento. Então vamos lá. O Lá menor, tá? Tô em Dó. Lá menor. Ré menor. Sol com a sétima. E aí?
Ele é uma espécie de continuação da tônica, extensão da tônica, ou ele é um afastamento? Uma continuação da Continuação. tônica. Ok. Mas tem extensão bem bonita. É bem subjetivo, tá? Tanto faz se vocês chamarem ele neste contexto de continuação da tônica ou de afastamento, tá? Pra mim, realmente não tem nenhuma diferença. Agora, num contexto assim, ó. Dó. Fá. Sol com a sétima. Aí eu boto um Lá menor. Então, aqui, gente, ó. Perdão. Nesse contexto aqui, pra mim, tanto faz. Tá? Nesse contexto. Perdão. Deixa eu apagar. Nesse contexto inicial que eu mostrei pra vocês, realmente pra mim tanto faz, nós vamos ouvir ele das duas formas. Tá? Tem pessoas que vão entender ele que é um afastamento, tem outros que vão entender que é uma continuação. Mas neste contexto aqui agora, vamos escutar como é que esse Lá menor vai ser ouvido, tá? Dentro dessa fatia aqui. Dó, Fá, Sol, Lá menor. E aí, como que vocês escutam ele? E aí? Afastou. Hã? Afastou, né, o som. Vocês acham que ele afastou? Ele é deceptivo, não? Deceptivo. É uma cadência deceptiva. Ele tá entrando aqui claramente, frustrando a minha expectativa de ouvir um Dó. Porque eu botei o Sol com a sétima, ó. Então, Dó, Fá, Sol. Eu tô esperando a O tônica. Dó. É. Mas vem. Então, ele tá entrando aqui claramente como um substituto da tônica. Sim ou não? Sim. Me decepciona, me dá uma impressão de ir para um lugar diferente. Por isso a sensação da Selma de afastamento. Mas ele tá entrando aqui como um substituto da tônica. Então, neste caso, gente, aí não há que se questionar. A gente vai chamar ele de tônica relativa. Porque ele está vindo depois de um acorde dominante. Né? A gente não viu lá no ciclo que depois de um acorde dominante vem um acorde de tônica? Sim. Sim ou não? Sim, né? Sim. Vamos fazer a análise harmônica agora disso aqui, pra gente ver se fecha. É a última coisa de hoje, tá? Tônica. Vou fazer a análise harmônica aqui desse acorde aqui. Deixa eu botar mais pra cima um pouco. Nossa, eu vou ter que apagar um pouco esses meus riscos aqui, tá? Ok. Agora vai ficar melhor aqui. Vamos analisar agora então. Esse primeiro acorde aqui, o que ele é? Esse acorde de Dó. Tônica. Ele é tônico. É a tônica. É a tônica. Não tem jeito, né? É a tônica mesmo. O segundo acorde, o que é? Tanto faz, né? Tônica relativa, né? Ou, se eu quiser, posso chamar de subdominante. Vocês ouviram como uma continuação da tônica, então tá tudo certo. O próximo acorde, Ré menor, o que é? Subdominante relativa. Subdominante relativa. E o próximo acorde é? Dominante. 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 Bom. Nesse caso, é uma dominante com a sétima. Eu posso... Isso. E o último acorde é a... Tônica. Então, essa harmonização satisfez o nosso ciclo tonal? Sim. Vamos ver? O ciclo tonal é tendência tônica, subdominante, dominante, tônica, subdominante. É um ciclo, né? Uma tendência. Tá aqui, então.
eu vou ter dois acordes de tônica aqui, subdominante, dominante e tônica. Vamos ver se esse aqui satisfaz agora o do lado, esse aqui, pode ser? Primeiro acorde, o que é? Tônica, Vou alinhar aqui, é uma tônica. sim. O segundo, Subdominante. É o Fá, terceiro, né? Dominante. Só sete. a sétima. Agora não, né? Então, como ele vem depois da dominante, É a relativa de dominante, de é a tônica. tônica relativa. Esse aqui, ó, como eu disse para vocês, eu poderia chamar ele, se eu quisesse, tá? Eu poderia chamar ele de tônica relativa ou subdominante antirrelativa. E ficou meio esquisito aqui, mas vamos ver se eu consigo mover agora aqui. Sim. Eu poderia chamar ele dessa forma, né? Dessas duas formas. Deixa eu só arrumar aqui para ficar melhor. Ah, meu Deus, que eu tô apanhando aqui. Então, esse aqui eu poderia chamar dessas duas formas, porque como ele vem depois de Dó maior, né? Ele vem depois de Dó maior e vem antes de um acorde de subdominante. Ele está entre os dois acordes. Ele está entre um acorde tônico e entre um acorde subdominante. Então, se eu ouvir ele como um afastamento em relação ao Dó, tudo certo. Se eu ouvir ele como uma extensão do Dó, tudo certo. Agora aqui, neste caso, no segundo caso, o Lá menor está vindo depois de um acorde dominante. Então, ele claramente é um substituto da tônica. Neste caso, eu só posso cifrar ele como tônica relativa, porque ele está cumprindo essa função, no caso, na cadência receptiva, né, de substituir o Dó. Hoje faltou apenas nós falarmos sobre o acorde de dominante, sem a fundamental, com a terça no baixo e a sétima. Esse amigo vai ficar para a semana que vem. Dúvidas até aqui, gente? Faz sentido? Faz sentido, sim. É bem tranquilo, né? É bem de boas, tá? Então, semana que vem, nós continuamos nas nossas análises harmônicas aí. Vamos entender um pouco mais desse acorde de dominante, assim, a fundamental com a terceira no baixo e a sétima. E vamos seguindo aí, olhando outras tendências de movimentação tonal também, tá? Aos pouquinhos a gente vai ver a questão dos intervalos, para vocês fixarem bem, também a questão de tonalidades relativas, né? Modo maior e menor. Mas com isso aqui já dá para fazer uma boa análise, já dá para olhar os livros 1, 2 e 3 do livro Suzuki. Basicamente, quase todas as peças vão ter isso aí. Vão ser poucas as exceções que vão usar acordes fora do campo harmônico. Então, Maureen, tu pode ficar, que a nossa videochamada caiu no meio da aula da Maureen, a gente vai seguir um pouco. Então eu me despeço de vocês. Se surgir alguma dúvida durante a semana, fiquem muito à vontade para escrever também no WhatsApp. Legal a gente trocar figurinhas aí. Ok. Bom? Tchau, pessoal. Tchau. Ótima semana. Obrigada, igualmente. Deixa eu parar de gravar aqui.